Então, antes de mais nada, meu caro, eu quero te dar boa noite e agradecer por ter aceitado o convite de conversar comigo. Nós adoramos conversar sobre polícia. Eu acho que engrandece muito. As nossas polícias estão em evolução constante. Então, eu quero te agradecer, te dar boa noite e pedir para você ficar à vontade aí para cumprimentar o pessoal. E a palavra é sua, meu caro. Amigo, boa noite. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar contigo. E não são poucas as vezes, né, que eu tenho que ligar para você me recorrendo a aquelas situações que são atípicas no mundo policial. Boa noite, quero cumprimentar também todos que estão aí ao vivo, que estão acompanhando a live, agradecer, né, porque estão nos prestigiando. E a gente está à disposição para fazer um bate-papo, conversar um pouquinho a respeito desse tema. Ô Wesley, que interessante. Eu coloquei de propósito lá, delegado Luiz versus tenente Wesley. O pessoal me mandou um monte de... Rapaz, vocês vão lutar. Para mim também. Você viu lá, né? Para um monte de gente perguntando, e aí, aonde que vai ser o fight? Mas foi de propósito, pessoal. É uma provocação para chamar a atenção de vocês. Ô Wesley, nós combinamos de falar um pouquinho sobre ciclo completo de polícia, né? Um tema que a gente tem escutado muito aí nos atos de delegacia, nos quartéis da Polícia Militar, conversado muito dentro das guarnições, né? E ao mesmo tempo que parece um tema simples, quando a gente vai estudar como você, a gente depara com um mar de complexidade, né? Mas só para nivelar, para a gente não cometer aquele pecado de falar com a linguagem que as pessoas eventualmente não vão entender, vamos começar com o básico, Wesley. O que é o ciclo completo e o ciclo incompleto de polícia em uma linguagem bem simples, bem palatável? Explica para a gente, Wesley, por favor. Antes de mais nada, só antes de explicar o conceito, só fazer um campo aqui, uma base, falando que o assunto é muito polêmico, tá bom? Então, quem já está nos acompanhando, a gente sabe que existem aí opiniões bem divergentes, não há uma doutrina única a respeito do fato, é algo assim que mexe com paixões, são temas caros às instituições policiais e aos posicionamentos, só para a gente deixar esse ponto para que as pessoas que estão entregando. Exatamente. Não estamos falando de verdades absolutas, estamos dizendo situações que estão ainda em pesquisa e em amadurecimento, e é para isso que a gente está aqui. Mas o ciclo completo, basicamente, é a possibilidade, né, da atividade da corporação policial que inicia a persecução, que inicia a questão da investigação criminosa, do começo até o fim. Então, quem pegou o problema, vamos falar assim, igual você pediu para falar de algo bem prático, quem pegou o problema, pega ele do começo e vai até o fim. Ou seja, o que é até o fim? Até a entrega ao judiciário, tá certo? O que é a atividade que a gente tem hoje? Né? A atividade que nós temos são duas polícias, a níveis, falando que é a nível de Estado, né, que são as polícias militares e as polícias civis, onde a polícia militar é responsável por fazer o policiamento ostensivo preventivo, e quando dá ocorrência de algum crime, seja ela conseguindo fazer a captura em flagrante ou não, ela vai passar a posterior, sendo a ocorrência ou o preso, se houver, para a Polícia Civil, que fará a investigação ou auto de prisão em flagrante. Ou seja, cada polícia faz parte, né, de um ciclo. Né? Um ciclo, a gente fala que é um ciclo completo, e no caso do Brasil, nós temos cada polícia fazendo metade desse ciclo. E o ciclo completo seria a corporação que pegar o crime, o problema em si, resolver ele como um todo. Tá, então, para o pessoal entender, você acabou de conceituar, em linhas gerais, o ciclo completo. Então, a contrário senso, no Brasil, o nosso ciclo é incompleto, né? Porque o policial militar, ele entra vamos falar assim, ele entra no circuito ali no atendimento da ocorrência e ele sai do circuito no balcão da delegacia, né? Exatamente. Ele só faz metade do serviço. Aí, do balcão para dentro, a papelada, aquela parte mais burocrática da persecução, fica por conta de outro órgão, que é a Polícia Civil. Ô Wesley, você que está aí bem
bem situado no universo acadêmico de pesquisa. Só para o pessoal entender, o ciclo completo no mundo é a regra ou a exceção? Perguntando de outro modo, olhando para as polícias mundo afora, país de primeiro mundo, Europa, etc. O que a gente vê é mais polícias com ciclo incompleto, como o nosso, ou polícias do ciclo completo? Então, isso, inclusive, essa pergunta me levou à minha pesquisa, né? A minha pesquisa a resposta da minha pesquisa vai muito em cima disso. No mundo inteiro, o ciclo é completo, tá certo? Então, basicamente, só existem 3 ou 4 países no mundo: Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau e acho que mais uma ou outra aí, que tem o ciclo incompleto, Só como o potência, nosso. né? É só top de linha, só os melhores do mundo, só Cristiano Ronaldo. Então, essa é a principal diferença, né? No nosso caso aqui, quando a gente compara, quando às vezes os outros falam de polícia militar, enfim, de uma série de outras diferenças que existem, nós temos polícias militares no mundo afora, temos polícias civis, mas o que mais diferencia a atividade policial brasileira do restante do mundo é a ausência do ciclo completo, que assim eu posso dizer. Agora, cara, se eu tivesse sendo profundo, eu não quero ser profundo demais, porque senão a gente perde o pessoal, né? Mas olha o que o Goiás acabou de falar, pessoal, que a regra no mundo é o ciclo ser completo, e no Brasil é meio que uma anomalia, porque o ciclo é incompleto, né? Cada polícia faz a metade do trabalho e sabe lá Deus se essa metade é feita de forma eficiente. Mas isso é outro problema, outra discussão. Ô Wesley, o problema é o seguinte, a próxima pergunta é a seguinte. Você já chegou a debruçar sobre quando que isso chegou aqui? Quando que isso chegou em terra tupiniquim? O Brasil, desde quando o Brasil é Brasil, nós temos esse modelo de polícia aqui, uma polícia começa, enfim, ou pelo menos fala pro pessoal de 88 para cá, pra gente não ficar estudando teoria de polícia lá atrás, etc. Pelo menos assim, a nossa geração, né? A nossa geração nasceu ali entre 80 e 90. Vamos falar como parâmetro da Constituição Federal. Teve uma mudança pré-Constituição e pós-Constituição? Comenta pra gente aí esse marco constitucional. Depois que nós tivemos aí, para alguns chamado ditadura militar ou regime militar, que houve a fusão das guardas civis com as polícias militares, que a gente já teve esse modelo meio que dicotômico. Quando nós tivemos os debates da Constituinte, que aí já pegando na sua pergunta de 88 para cá, esse problema de ter 2 polícias, cada um fazendo parte do trabalho, já estava nos debates, né? Nas minhas pesquisas aqui, eu analisei mais de 3.000 folhas, 3.000 atas da Constituinte, dos debates ali de 86, 87, até a promulgação da Constituição de 88. E é interessante que os nossos constituintes já escreviam lá, falaram, olha, esse modelo não é adotado no mundo todo, tem tudo para ser ineficaz, gera problemas, gera gargalos, uma série de situações que a gente pode comentar mais à frente na live e tudo. Mas, no entanto, né, pelas forças políticas que agem na sociedade, evidentemente, o que ficou consignado é o texto constitucional que nós temos hoje, do artigo 144. Essa é a Polícia Militar responsável pela preservação, manutenção da ordem pública, e a Polícia Civil responsável por fazer as investigações nos crimes aí que não estão afetos à Polícia Federal. Wesley, então você está falando para a gente que a adoção desse modelo não foi ingenuidade, não, né? Não. Ou seja, lá nos debates do Congresso Nacional, naquele movimento político que você chamou de constituinte, né? Que é os debates pré-constitucional para a feitura do texto constitucional. Então já fez parte dos debates, digamos assim, né, os inconvenientes que esse modelo atual ia trazer para a gente, mas como você disse, por forças políticas, que inclusive é natural, né, do jogo político, né? Sim, normal. Acabou se colocando no texto constitucional aquele texto que nós conhecemos lá no artigo 144, né? Entendi. Exato. Rapaz, para a gente começar agora descer um pouco, sair um pouco da questão teórica e vir um pouco para a prática, eu vejo muito pessoal comentando sobre a controvérsia do TCO, que é o termo circunstanciado de ocorrência, que é um procedimento, só para conceituar para o pessoal
que não tem domínio dessa terminologia, o termo circunstancial de ocorrência é um procedimento simplificado que ele serve para, digamos assim, apurar, entre aspas, investigar os crimes de menor complexidade, né? O que a lei chama de menor potencial ofensivo. E nós sabemos, Wesley, que de uns anos para cá, algumas polícias militares começaram o quê? A lavrar o TCO. Eu queria que você comentasse se na Polícia de Minas faz TCO e quais foram os motivos que levaram a PM a dar um passo à frente e falar assim, opa, queremos registrar ou confeccionar o TCO. Qual foi o pano de fundo operacional e se a PM de Minas já faz TCO? Certo. Eu vou responder a sua pergunta com prática, tá bom? Para a gente, até mesmo alguns aqui que eu estou vendo que estão entrando, não são do mundo do direito e etc. A PM de Minas faz o TCO. TCO, como você já meio que explicou, a possibilidade naqueles crimes que têm penas menores do que 2 anos, de se lavrar um termo onde a pessoa, o autor, se compromete a comparecer no juizado em dia e hora marcada. Aqui nós fazemos. E por quê? Qual foi o motivador? Nós temos aqui grandes distâncias, o estado de Minas é um estado bem grande, e que muitas vezes, para a gente poder entregar um preso à delegacia, essa delegacia está bem longe. Nós temos casos aqui que uma guarnição tem que andar 200 quilômetros, por exemplo, para você entregar um preso. Então você imagina só, você tem, vamos dar um exemplo prático, numa cidadezinha pequena, 5 a 10 mil. Uma ameaça. Uma ameaça, beleza, um cidadão ameaçou o outro, e você teria que pegar aquele autor, imagina, sabadão à noite, a cidade com festa, com gente, com muito movimento, uma guarnição tem que pegar aquele autor de uma ameaça, deslocar 200 quilômetros, pegar uma fila de flagrante que vai ter lá na delegacia, né, vai chegar outras ocorrências, você vai entrar na fila normalmente, e aí você vai ficar ali até você entregar o preso ao delegado, que ele vai simplesmente fazer o TCO. Olha, vai marcar um dia, 1 hora, né, descrito lá na agenda do judiciário, para que aquele autor ele se apresente lá posteriormente. Então não vai haver ratificação de prisão, não vai haver nada disso. E aí depois você pega mais 200 quilômetros e volta para casa novamente, e muitas vezes quando você vai chegar, você já perdeu praticamente a noite toda, você saiu 7, 8 horas da noite, e você vai voltar à sua cidade 3, 4 horas da manhã, e já aconteceu briga, já aconteceu outras ocorrências que precisavam muito mais da intervenção policial do que aquela. Logo, isso motivou a polícia, né, as polícias militares, eu vou falar especificamente de Minas, a buscar essa possibilidade de que o próprio policial, que está ali na ponta da linha, que conhece o problema de perto, que ele mesmo faça esse registro, que ele mesmo colha a assinatura do autor, das vítimas e das testemunhas, e que elas, né, que eles ali os envolvidos compareçam em dia e hora marcado que foi determinado, e que isso libere mais rapidamente as guarnições policiais para que elas voltem ao policiamento. Basicamente, um resumo seria isso. Tá, aí, veja bem, aí em Minas já faz, né? Em Minas já faz TCO. Exato. Então, para o nosso colega, quem está nos assistindo, entender. Primeiro cenário, Polícia Militar captura por uma simples ameaça, viaja 200 quilômetros, permanece na fila, volta mais 200 quilômetros, para quê? Para essa pessoa que foi conduzida assinar um termo de compromisso para comparecer a uma audiência futura. Ponto final. Ponto final. A gente brinca entre nós, né, que a pena do sujeito é ele voltar. Essa é a pena que a gente impõe a ele. Quando a gente não podia fazer o TCO, falou, olha, fazer o seguinte, aqui na minha cidade, eu tinha uma cidade que eu comandava que era 100 quilômetros. Aí quando o sujeito ligava, só, tenente, eu achei que o sujeito está com uma bucha de maconha. Eu falei, olha, impõe a pena a ele aí, 100 quilômetros de passagem de volta, ele paga táxi, o ônibus não tem mesmo nesse horário. Então, assim, mas é uma brincadeira que tem um fundo de seriedade muito grave, porque é um deslocamento desnecessário, tanto para a guarnição policial, para a vítima. Já houve acidentes em situações como essa, né, de grandes deslocamentos e tudo, mas é algo complexo que, nesse caso, o TCO veio para facilitar. Tá. Se der tempo, a gente pode entrar no mérito digamos assim, da resistência institucional, porque, para quem está nos assistindo, talvez não entendeu ainda, o TCO é um exemplo clássico de rompimento da lógica antiga, né? Porque a PM agora, em vez de só atender, ela atende, documenta e já manda a documentação para o judiciário, sem precisar lançar a mão
da Polícia Judiciária, da Polícia Civil. Ou seja, nesse aspecto, o ciclo se tornou completo. Completo. Nós sabemos, Wesley, tem uma série de controvérsias aí, né? Mas, enfim, sem querer teorizar demais, esse TCO acaba criando uma irritação, né, Wesley? Porque se você olhar sobre um ponto de vista, a Polícia Civil fala assim, peraí, a minha vizinha, a Polícia Militar, ela está pisando no meu terreno institucional, né? E então isso gera o quê? Uma certa, digamos assim, tensão institucional Brasil afora. Prova disso que nós temos há anos aí os debates se arrastando, inclusive inúmeras ações, inclusive sendo discutidas nos tribunais superiores, né? A exemplo do Supremo Tribunal Federal. Aí eu queria te perguntar, e eu te dou liberdade para, eventualmente, você passar a pergunta. Né? Falar, não, isso aí é muito polêmico. Você entende que o TCO, de fato, configura uma invasão de atribuição constitucional, como alguns defensores pregam, etc, etc, etc? O TCO em si, não. O problema do TCO é o retorno para as diligências. Por quê? Aí a gente vai entrar num campo mais espinhoso. O fato de você documentar a situação ali no local, você não está investigando nada. Você só está documentando o que está acontecendo e já está encaminhando direto para o judiciário. A meu ver, você não tem investigação, você não fere o artigo 144 ali. Mas, por exemplo, esse TCO bate no Ministério Público, né, lá no Judiciário, o Ministério Público é de diligências. Ele achou que ficou incompleto, ele achou que precisa de alguma pergunta para esclarecer. E aí a gente começa a ter problemas. Por quê? À medida que esse TCO retorna, e a Polícia Civil costuma não aceitar o retorno, não fui eu que fiz, esse filho está mal feito, entrega para quem fez, correto? Correto? Esse é um ponto. E aí ele retorna para a Polícia Militar, e a Polícia Militar vai fazer diligências. E nessas diligências é que a situação se torna um pouco mais complexa. Por quê? Porque imagina que o promotor de justiça determine uma juntada, por exemplo, de câmeras. Ele fala assim, olha, o policial constou na ocorrência que havia câmeras no local, eu quero que pegue as câmeras, que junte ela aos autos. Aí, quer dizer, você teria que pegar isso, juntar nos autos, pedir a perícia, eventualmente, para periciar essa questão das câmeras. E aí sim, ouvir testemunhas, ou seja, e aí tem toda uma técnica de investigação para ouvir testemunhas, você é delegado, você sabe disso, não é só chegar e perguntar, e aí você começa a esbarrar numa situação que é bem mais crítica. Eu cito o exemplo aqui, só para o pessoal visualizar, dentro dessa questão de cota ministerial, né, o TCO bate no MP e volta. Por exemplo, dano, né? Você teria que, em alguns danos, o promotor pode vislumbrar a necessidade, como é um crime que deixa vestígio, é um crime, digamos assim, não transeunte, um crime material, o promotor determinar a perícia, por exemplo, né? E a Polícia Militar, pelo menos assim, no modelo mineiro, uma outra, talvez é um tema para outra live, né? Para outra discussão. Porque os institutos de perícias estatais não são do Estado, não estão dentro do Estado. Os institutos de perícia, em alguns estados, estão dentro da Polícia Civil. Então, acabam sendo órgãos, digamos assim, afetos, atrelados à Polícia Civil e não ao Estado. E a Polícia Militar ficaria também em maus lençóis, nesse exemplo meu, né? De um dano por necessidade de perícia e a Polícia Militar ficaria meio que nesse limbo, né? Ter que pedir aí a aquiescência da Polícia Judiciária. Enfim, você tocou num ponto muito interessante. Esse TCO ele pode ter desdobramentos, que aí sim, os seus desdobramentos configurar a verdadeira instrução, investigação criminal. Ô Wesley, eu tô com uma... Eu já acompanho há alguns anos, eu gosto muito desses temas atrelados à teoria de polícia, etc. Eu percebo que na Câmara dos Deputados já tem no Congresso Nacional, né, proposta de emenda à Constituição. Inclusive, você pode me corrigir, dos proponentes, um dos que estão encabeçando essa proposta é um deputado federal eleito por Minas Gerais, o subtenente Gonzaga, né? Gonzaga. Ele está na vanguarda aí nas discussões acerca desse. Inclusive, se não me engano, ele é um defensor do ciclo completo de polícia. E acompanhando aí o subtenente Gonzaga e as audiências públicas que vem ocorrendo nos últimos anos aí no Congresso Nacional, eu tomei a liberdade aqui de arrolar os argumentos prós e contra
a implantação do ciclo completo de polícia. E o nosso tempo já tá com 23 minutos de bate-papo, para a gente conseguir entregar o maior número de informação no tempo determinado, aí eu vou pedir um pouco de brevidade para você, para a gente tentar pegar um número maior de comentário. Okay. Então, Wesley, olha, um dos primeiros pontos favoráveis que foi citado nessas inúmeras discussões foi o seguinte, olha, o ciclo completo de polícia é bom porque ele vai ajudar na celeridade no atendimento às ocorrências. Concorda ou discorda? Concordo. Na celeridade. Na medida em que, como você já falou, né, vai evitar esse ato aí de deslocamento, né? Deslocamentos, exato. Ponto contrário. Redução da qualidade das investigações. Discordo. Aí, assim, o problema é que o tema é muito complexo, que exige uma fundamentação enorme para me fazer. Mas, assim, eu vou tentar ser muito breve. A gente tem aí uma taxa hoje de resolução de furtos de 1 a 2%, homicídio em torno de 8, 9, 10%. Isso depende da base de dados, ou seja, mas a nossa taxa de resolução criminal no Brasil ela já é baixa, por si. Sim. E se eu tenho mais 98%, vamos pegar o furto aqui, de possibilidade, né, de furtos que não estão sendo investigados, por N motivos, aqui sem crítica a nenhuma das instituições, sim, se eu consigo pegar um desses e resolver e buscar, eu já estou ganhando, eu já estou andando. O que eu acredito que, logicamente, dentro de uma lógica de ciclo completo, inicialmente você vai ter dificuldades, porque os policiais atuais não foram treinados para investigar. E isso é um fato, não tem, acho que é incontroverso isso. E realmente você vai ter problemas nesses inquéritos feitos, então, que vão bater, vão voltar, até que o pessoal pegue um know-how que hoje não tem. Tá certo? A Polícia Civil não vai acabar. Então, assim, as investigações, a qualidade das investigações da Polícia Civil continua, beleza, e vai aumentar algumas investigações que, eventualmente, dentro de um contexto de competências definidas, serão dadas à Polícia Militar. E às guardas também. Esse tema é apaixonante, né? Porque, olha, um tópico que eu levantei aqui, ó, uma bola que eu levantei, né, para você sacar, que irá reduzir a qualidade das investigações. Aí você falou, tem uma cifra negra investigatória, tem muitos crimes que não são elucidados. Aí nós entramos num outro universo de discussão. Wesley, eu levantei outro dia, no Brasil falta de mais de 6 mil delegados. Muita estrutura, falta estruturas. A polícia... Aí você falou assim, poxa, a cidade que eu comandei, uma guarnição minha tinha que deslocar 200 quilômetros. Eu pergunto, por quê? Por que não tinha no seu município uma delegacia de polícia com delegado, agente, escrivão, perito criminal, papiloscopista, médico legista? Por que não tinha? Ou seja, esse é um problema, essa é uma discussão que tangencia problemas estruturais e, por que não, né? Digamos assim, de inclinação política, né? De cultura política no Brasil. Então, esse tema é apaixonante por isso, porque a gente levanta uma bola e acaba tendo que, de certa forma, conectar um tema com outros, né? Na minha qualificação de mestrado, só a título de complemento ao que você disse, essa foi a principal linha de contra-argumentação ao trabalho. O que você está me dizendo é um problema ou é uma falta de estrutura? Ou seja, se houvesse estrutura, o atual modelo não seria problema. Você está entendendo? Então, assim, isso é uma das coisas que eu trabalho na minha dissertação. Só para você ter uma ideia, eu não trabalho com flagrantes, eu não trabalho em central de flagrantes, mas eventualmente eu tiro plantão. No último meu plantão eu fiz 15 autos de prisão em flagrantes, em uma madrugada. Muito. Eu tinha à minha disposição 5 escrivães. Aí eu te pergunto, se a regra ou a exceção? Em Minas, você já foi na delegacia que tinha 5 escrivãos? Não. É uma exceção. Muita exceção. Aqui, Wesley, eu te afirmo, eu tirei plantão aqui em Anápolis, que é uma cidade que fica a 50 quilômetros de Goiânia. Não existe espera de guarnição policial militar. Não existe. Por quê? Tem estrutura. 5 escrivães, 5 cartórios e mais um time de agente na retaguarda. Papiloscopista à minha disposição 24 horas por dia. Chegou um preso sem identificação, não tem documento. Ele faz identificação criminal na hora. Eu preciso de perícia, eu entro no meu sistema, dou um enter, o médico perito está à disposição no ML na cidade. O perito criminal
Durante o flagrante, ele vai no local fazer perícia de dano. Durante o flagrante, ele vai no local fazer perícia de rompimento de obstáculo no caso de furto. Ou seja, você fala, cara, quando tem estrutura, o negócio funciona. Essa live vai ser assistida por, inclusive, policiais militares de Goiás. Tem uma única madrugada, tem vezes que eu atendo uma guarnição 3 vezes. Eu lavo 3 flagrantes na mesma guarnição. Você consegue imaginar um negócio desse? Ou seja, estrutura faz toda a diferença. Sim. Próxima questão, Wesley. Acredita que o ciclo completo vai agregar eficiência às forças policiais? Eu acredito que seria melhor. É melhor no mundo todo, eu não consigo ver por que aqui nós sermos diferentes e nós seríamos melhores. Eu acredito que sim. Porque quando a gente toca no assunto estrutura, que você bem disse, inclusive foi o contra-argumento utilizado, como eu disse, precisaria de tempo para se discorrer. Mas o ciclo completo não é só estrutura, não é só deslocamento que ele vai melhorar. É questão de informação que uma instituição tem, a outra não tem, a dificuldade que você tem. É uma série de benefícios que seriam agregados, Sim. entendeu? Quando você falou de informação, né, às vezes o policial militar, que ele tem o primeiro contato com os fatos. Quando ele passa os fatos para a Polícia Civil via documento, chamado boletim de ocorrência, nessa ponte, às vezes, se perde muita informação relevante, né, Wesley? Eu acredito que você quis falar algo nesse sentido, né? A perda... Sim, de forma prática é isso, a perda de informações, que isso vai acontecer. Quanto mais instituições você tem envolvido, mais você tem perdas em cadeia de custódia, perdas de informação, você tem perdas de eficiência no processo. Isso é quase que automático, né? Por melhor que seja o policial capacitado para descrever a ocorrência, mas você tem essa perda. Então, por isso que eu acredito que o ciclo completo seria melhor. Mas assim, só complementando o que eu estou querendo dizer, o ciclo completo não seria, na minha visão, tá bom? Enquanto pesquisando, não seria para a polícia militar. O ciclo completo seria para as polícias que existem. Então, assim, a polícia penal, eventualmente uma guarda municipal, né, uma municipalização da segurança pública, que seria um outro tema para outra live, ou seja, todas as polícias teriam essa questão da competência de resolver os problemas, de resolver o problema que ela pegou. Perfeito. Argumento contra, Wesley. Com o ciclo completo, haveria a possibilidade dos militares investigar civis. Os militares investigar civis. Isso aí, por si só, é um problema? Não sei se você já tinha pensado nessas perspectivas. Já porque eu tenho um colega que já me levantou em um outro debate com ele, já me levantou. Mas e o militar pode prender o civil e não pode investigar ele? Então não tem muita lógica, não. O militar pode abordar, ele pode fazer uma série. Porque, assim, essa questão da investigação feita por militar, a grande verdade é que, dentro de pelo menos, principalmente dentro do campo de vista ideal, a atividade ela é estritamente policial a nível externo. A nível interno da instituição é a questão do militar, como que é o tratamento e esse tipo de situação. A nível externo, a atividade é em si policial. E em sendo policial, as limitações do cidadão, das suas garantias individuais pela Constituição, continuam devidamente resguardadas. Ele vai continuar tendo a necessidade, né, as reservas jurisdicionais vão continuar, ou seja, se eu tiver que investigar alguém, tiver que fazer uma quebra de sigilo, eu vou continuar tendo que recorrer ao judiciário. Enfim, todas as garantias que o cidadão tem, ele vai continuar tendo. Isso não vai mudar nada. Sim, eu estou imaginando aqui agora... pegando esse argumento contra e imaginando entre policiais. O policial militar atendeu uma ocorrência envolvendo um policial civil. Dentro do ciclo completo, ele vai o quê? Dar voz de prisão, conduzir coercitivamente, documentar, lavrar o auto de prisão em flagrante. E o contrário também. O policial civil, dentro do ciclo completo, na atividade de preservação né, da ordem pública, depara com um policial militar em situação flagrancial. Ele também não daria voz de prisão, imporia condução coercitiva e lavraria o procedimento policial? Sim. Esse é um problema que não é enfrentado aqui, ele é enfrentado no mundo. Por exemplo, Portugal tem problema, onde você tem mais de uma polícia, e quase todas as nações têm mais de uma polícia. Eu já disse isso, que eu não acho interessante concentração de poder numa única instituição, ponto, é uma opinião particular, etc. E eles enfrentam esses problemas de uma corporação enfrentar a outra. Normalmente, o que se tem externo, fora do país,
é um terceiro órgão ou uma terceira polícia que faz, no caso, muitas vezes entregue ao Ministério Público, a apurações que envolvam policiais, ou fazer igual é feito hoje. Como que é a prática hoje? Cada um cuida do seu filho. A verdade é essa, entendeu? Você está lá na rua, o policial civil fez alguma coisa, chegou, identificou com a polícia, o que aqui a gente faz? Liga para o delegado, fala, doutor, tá aqui, filho é seu, vem cá, assume e tal. E vice-versa. Por quê? Para evitar esses atritos. Eu não acredito que o ciclo completo, nesse sentido, aumentaria atritos. Esses atritos já existem hoje, por si só, e eles podem ser resolvidos da mesma forma. Eu já vi o argumento, inclusive o nosso colega, hoje juiz de direito aqui em Goiás, aqui do lado, o doutor Rodrigo Furroa, ele argumentando, olha, esse argumento aí, ele não tem muita razão de ser, ele refutando esse argumento, né, de militares investigarem civis. Porque já existe investigação de militares para com civis na esfera federal. Porque nós sabemos que na Justiça Militar da União, ela processa e julga civis também. E, por exemplo, militares da Marinha, Exército e Aeronáutica investigam civis que eventualmente cometem crimes militares. Então, ele dá essa argumentação. Porque em sede de crime militar federal também já existiria essa, digamos assim, essa investigação. Essa possibilidade. Justamente. Ela é tratada cada vez mais como exceção no mundo, né? Existe um movimento jurídico para acabar com essa possibilidade e tudo. Mas o problema é o julgamento do civil na justiça militar. Esse é o problema, né? O cerne da questão da discussão que vem externa é isso. Não é a investigação que seria o problemático. O problema seria julgamento por cortes militares julgarem civis. Sim. Wesley, ciclo completo de polícia sendo adotado entre nós, aumentaria os investimentos nos órgãos de segurança pública na medida em que economizaria de outro lado? Você economiza aqui com o ciclo completo e pega o excedente, a grana sobrar. Isso necessariamente implicaria em investimento? Não. Eu não acho que isso aconteceria. O investimento da segurança pública, eu acredito que seria o mesmo nesse sentido. E a gente sofre muito isso com isso, né? Quando você tem um governador que ele é um pouco mais inclinado à força de segurança, esses investimentos aumentam. Quando o governador é menos inclinado, eles diminuem. Então, assim, esse é um problema que a gente tem. Eu acredito que o ganho seria em si eficiência para ambas as instituições que estão trabalhando com os fatos. Eu não acreditaria, por mim, que infelizmente aumentaria, apesar de ser necessário, né? A gente sabe da defasagem da Polícia Civil, o quanto a Polícia Civil está defasada. Os efetivos da Polícia Militar, idem, da mesma forma, também estão, né, precisando de aumentos de efetivo. Mas, assim, não acho que uma coisa linkaria a outra, não, meu amigo. Tá. Agora, só deixar claro, pessoal, o argumento que eu vou falar agora não é meu, não é do Wesley. É um argumento que está sendo levantado contra o ciclo completo pelos os campos de debate. Olha o argumento, Wesley. Se nós implementarmos o ciclo completo no Brasil, haverá um aumento da possibilidade de práticas de irregularidades no registro de ocorrências. Ou seja, você dá mais poderes para alguns órgãos, vai dilatar o campo de atribuição, e isso vai implicar em o cometimento, ou pelo menos a possibilidade de cometimento de irregularidades no registro. Vamos dizer de outro modo, você maquiar a ocorrência. Olha, mais um fantasma que gravita em torno desse tema. Ok. Eu penso que não, porque é o seguinte, já há denúncias pelo Brasil afora de maquiação de ocorrências. Entendeu? Então, assim, se, por exemplo, vamos falar no caso de Minas, né? Grande parte do banco de dados, das estatísticas divulgadas, são feitas através do REDS, nosso boletim de ocorrência. É lógico que essa ocorrência feita por um policial vai passar pelo filtro de um delegado, que posteriormente vai ser remetido ao judiciário e tudo mais. Agora, se houver essa maquiação, eu acho que é até mais fácil de responsabilizar o policial. Por quê? Porque hoje ele faz a ocorrência, vou passar para um terceiro. Amanhã, num ciclo completo, ele vai fazer a ocorrência e ele vai assinar a ocorrência. Nós já discutimos aqui uma outra situação, de situações que beiram a ilegalidade ou realmente chegam a pisar lá. Às vezes, por que o sujeito faz? Porque depois ele vai entregar para um terceiro. Agora, no dia que ele for o responsável, ele assinar o que ele fez, isso vai direto para o judiciário, e aí bate na mão do promotor, o promotor assim, olha, relaxa a prisão porque é ilegal.
abra a investigação de abuso de autoridade direto, talvez até diminua, entendeu? Então, assim, desde que você tenha uma atividade fiscalizadora externa, forte, o Ministério Público, um judiciário atuante, vai continuar as polícias dentro dos seus limites legais. E olha que interessante, Wesley. Olha como que o tema ele é né? Ele é transversal, está interconectado. Nós ventilamos lá, minutos atrás, a questão da cultura institucional. A Polícia Militar tem a sua cultura institucional bem sedimentada, a Polícia Civil idem, a PRF, a PF, e as guardas municipais agora em ascensão Brasil afora, cada um tem a sua cultura institucional. Olha que interessante, como que o ciclo completo de polícia iria impactar diretamente na cultura institucional, sobretudo do policial militar, porque ele receberia essa atribuição nova. Ele fala, caramba, se eu colocar a confissão desse preso, desse traficante que eu acabei de prender aqui no meu BO e não provar que ele foi advertido do direito ao silêncio, o Ministério Público não vai denunciar, vai oficiar o meu comandante para me investigar por que não garantiu o direito ao silêncio do preso. E nenhuma prova, e nenhuma parte da confissão dele poderá ser usada contra o preso em juízo. Olha o tamanho da responsabilidade. E ele não vai ter ninguém para colocar culpa. Porque hoje fica aquela coisa, né? Olha, a gente prende, mas eles não investigam. O outro lado, mas eles não conseguem prevenir, por isso tem um monte de crime. E aí fica meio que aquele jogo. Amanhã, com um ciclo completo, se isso acontecesse, aspas, acho difícil, tá bom? Nós estamos dentro de um campo aqui bem mais... o sujeito não tem como fazer isso. Ele vai falar, você foi o responsável pela prisão, do começo ao fim dela, você fez a cadeia de custódia das provas, você montou toda a estrutura e entregou para o judiciário. Se não ficou bem feito, a culpa é única e exclusivamente sua. Então, assim, eu acho que até, como você disse, tem uma questão cultural e tem uma questão que vai melhorar a qualificação, porque o sujeito vai ter que se qualificar e entender um pouco mais de como funciona o direito. Só para dar um exemplo, Wesley, essa semana rodou nos grupos do WhatsApp uma audiência de custódia que aconteceu no norte de Minas. Exato. Uma prisão em flagrante no contexto de tráfico de drogas, estava mantendo droga em depósito em casa. A notícia crime deu conta que os policiais adentraram na residência com a permissão de uma menor de idade e lá encontraram a droga. E o juiz, quando relaxou a prisão, e o termo é esse mesmo, relaxou a prisão, anulou o auto de prisão em flagrante pela ilegalidade das provas, falou assim ao final, causa estranheza que o delegado de polícia tenha homologado esse flagrante. É um exemplo clássico. Olha, como que, do ponto de vista jurídico, o delegado de polícia validou as provas, ratificou a voz de prisão, recolheu a prisão sob pena de tráfico, com a combinação de tráfico, e não entrou no mérito da legitimidade do consentimento de uma garota de 15 anos. Olha a complexidade, colega policial militar. E eu falo que eu fui policial militar por 11 anos, velho. Eu sei. Olha a complexidade que isso vai trazer para o labor policial militar. Porque o tempo todo vai ser o quê? Não só promover a segurança pública preventiva, mas pensar em, como você disse, em cadeia de custódia, pensar em legitimidade da prova. Não basta ser legítima a prova, você tem que demonstrar documentalmente e com lastro probatório que ela é legítima. Então isso, Wesley, na minha opinião, cultura institucional se um dia for implementada entre nós. E isso, assim, é um assunto tão polêmico que, às vezes, alguém pode estar pensando assim, mas isso aí é uma narrativa que o policial militar, que a polícia militar quer. Mas, assim, é tão polêmico que, institucionalmente falando, muita gente foi contra o TCO. Muita gente é contra o TCO até hoje, porque fala que a gente está pegando um serviço que não é nosso, a gente está querendo fazer muita coisa. E quando você fala assim que o sujeito ainda vai ter que fazer a investigação, aí, meu amigo, aí que ele aí ele corre de você está ficando doido, não está dando conta nem do que eu tenho.
Então, assim, o assunto é muito polêmico, né, nesse sentido. Tem, aí já pensando numa questão de prospecção de instituição, tem gente que defende que seria ruim, porque a polícia, né, no final das contas, a polícia militar acabaria começando a investigar crimes pequenos, até porque não tem o know-how, ela não vai conseguir fazer uma lavagem de dinheiro, uns crimes maiores, e que no final, aí eu estou falando de questões de instituições, né? Que a Polícia Civil sairia maior, porque ela ficaria com os crimes que aparecem na mídia, ou nessa situação, e que a Polícia Militar ficaria com crimes pequenos, que desgastam muito a imagem da polícia, o furto é um crime que desgasta muito, e esses crimes pequenos, e que isso seria ruim. Então, quando eu venho aqui, me exponho publicamente a falar isso, e aqui eu não estou falando enquanto representante de nenhuma instituição, estou falando enquanto pesquisador, eu mesmo nos meus estudos, eu levo tudo isso em consideração, mas o que eu digo, né, e a base é, não funcionou em lugar nenhum do mundo. O modelo que a gente importou é de Portugal, Portugal mudou o modelo porque não funcionou lá. Sim. Assim, até que alguém me fala assim, mas aqui tem que ser isso, porque, ó, entendeu? É uma questão muito de lógica. Tem muitos argumentos para que eu ache que o ciclo completo seria melhor. Argumento a favor. O ciclo completo preservaria, reduziria a cifra negra? Você acha que tem conexão? Cifra negra, só para o pessoal entender, é o não registro de crime. É a cifra negra registral, digamos assim. Ou registrou, mas não investigou. É a cifra negra investigatória. Registrou, investigou, mas não denunciou, não condenou, né? A cifra negra judicial. Enfim, aconteceu o fato e o Estado não deu a devida resposta. Reduziria a cifra negra a adoção do ciclo completo? Eu vejo da seguinte forma, a cifra negra ela se reduziria à medida que a polícia fosse mais eficiente, que as pessoas pudessem confiar mais na polícia. Se a gente implantar o ciclo completo e as instituições continuarem não conseguindo dar uma resposta, as pessoas vão continuar não querendo fazer o registro, porque vou perder meu tempo, não vai adiantar, etc. Eu acredito que diminuiria, porque não teria aquele problema de você fazer registro com uma instituição e o sujeito falar, agora você tem que procurar a delegacia a 100 quilômetros para você fazer uma representação. Por aí, eu já acredito que essa cifra ia diminuir, sim. Mas isso a longo prazo, para ser algo perene, né, precisaria das instituições realmente serem eficientes são instituições de aproximação com a sociedade, né, uma questão de serem mais próximas e serem eficientes. O sujeito vai falar, olha, vale a pena fazer o registro, porque lá eu sou bem tratado, lá a minha ocorrência vai andar, vai haver um mínimo de esforço para tentar, etc. Cifra negra não é algo só do Brasil, só para deixar isso muito claro, né? Sim. O problema do Brasil é o seguinte, a gente não tem pesquisa de vitimização. Então é muito difícil você saber o número da cifra negra porque você não tem pesquisa de vitimização. Outros países de primeiro mundo, fazem essa pesquisa, ligam para as pessoas, né? A pessoa vai lá e fala, você já foi vítima de crime? Registrou ou não registrou? E através disso, eles têm uma noção. Por exemplo, eu vi uma pesquisa na Inglaterra, é uma vitimização de 33%. Ou seja, de cada 3 crimes, um não chega ao conhecimento do Estado. E nós estamos falando da Inglaterra, estamos falando de país de primeiro mundo. No Brasil, quiçá. Imagina. Agora vou tentar responder um pouco mais rápido. O ciclo completo iria desburocratizar e simplificar a prestação da segurança pública? Sim. Por esse exemplo que eu te dei antes. Sim. O sujeito não precisa... Pode falar. Não é isso. Não, esse exemplo que eu te dei antes. Só do cara não precisar deslocar em outra instituição, em outra repartição. É o que a gente chama lá na criminologia de vitimização secundária, né? O bandido vitimiza, aí chega o Estado e seu aparato e vitimiza novamente. Você já comentou sobre isso, né? Mas só para ventilar o argumento a favor, desafogaria a Polícia Civil para que pudesse investigar crimes mais graves? Eu concordo com você, porque a Polícia Civil ia pegar os crimes gourmetizados, né? Os crimes de maior complexidade e que a cavalo acarretam uma melhor imagem institucional. E a PF que o diga. E aí, sim, iria desafogar a PC? Exatamente. Você já argumentou o meu argumento. Crimes gourmet, gostei desse termo, né? Gourmetizar a investigação. E a PF, com todo respeito, tem vários colegas policiais federais e delegados da Polícia Federal, é uma polícia que os crimes federais são bem menores, né, em termos de
de cometimento de demanda, então tem um nicho de atuação bem gourmetizado. Próxima questão, Wesley. Você comentou a questão da municipalização, vamos caminhar aqui para o final, da segurança pública. Vamos falar aqui de polícias municipais, transformar as guardas municipais em verdadeiras polícias. Olha como é que esse tema está conectado, Wesley. Com o ciclo completo, a polícia militar daria um passo num terreno novo, que é a investigação criminal. E a polícia e as guardas municipais transformadas em polícias dariam um passo num terreno novo, que hoje é da polícia militar, que é o patrulhamento, etc. E as demais forças também. Então, essa moeda tem dois lados, né, Wesley? Para aquele que se argumenta que a polícia é um projeto de poder da polícia militar, porque eu já vi muito esse argumento. Será que talvez esse argumento não seja não corresponda muito com a verdade? Haja vista que a polícia militar vai ganhar de um lado, mas vai sofrer concorrência de outro. O que você acha? Mas eu acho excelente concorrência nesse sentido, né? Desde que ela esteja dentro de um parâmetro legal, né? A gente não pode virar uma concorrência de forma ilegal. Porque quem prestar um melhor serviço vai automaticamente crescer, ganhar espaço. E às vezes um município, como acontece em outros países, né? Às vezes um município, a segurança é feita por uma determinada instituição, no outro ele pode ser feito por outra. E assim, também tem uma questão da responsabilização do município na questão da segurança, que não necessariamente ele precisa e vai ter orçamento para conseguir colocar uma polícia municipal, mas pelo menos a responsabilidade. Vou te dar um exemplo. Eu tenho alguns prefeitos com quem a gente tem que tratar, que o sujeito pensa assim, olha, segurança pública é coisa do Estado, problema é seu. Então você vira para ele e fala, rapaz, essa rua sua está mal urbanizada, está escura, está mal iluminada, você tem que podar uma árvore, lá está dando crime, está dando roubo, né? Enfim, N situações, e o sujeito fala assim, isso não é comigo. Então, assim, pelo menos responsabilizar, dividir, assim como a saúde né, bem claramente lá na Constituição, eu acredito na importância, na medida que a Constituição falou assim, que a responsabilidade de todos, ela disse, a responsabilidade é de ninguém. Sim. Essa é a prática. Eu estou imaginando, cara, esse tema é muito interessante, tem que ser um seminário, porque eu já estou imaginando aqui a Força Nacional, né, que é vou chamar aqui de órgão interfederativo, que numa única força tem PM, PC, delegado, bombeiro, perito, etc, etc, etc. Mas só para a gente terminar, falando de municipalização, os prefeitos estariam com muito poder, você não acha? Sim ou não? Sim, já pensei por esse lado. Já imaginou na época de política, cidade pequena, sujeito tendo uma polícia para dele, como que isso seria? Aí, mais uma conexão do tema. Já envolve em questão de ciência política, né? A cultura política dos representantes brasileiros, né? O lastro, né? A questão de Casa Branca e Senzala, etc, etc, etc. Custeio e manutenção dos órgãos policiais. Ora, tem município que é rico. São Paulo, Belo Horizonte, Goiânia, das capitais. E aqueles municípios que não conseguem nem pagar servidor? Como é que é? Seria uma polícia municipal facultativa ou uma polícia municipal obrigatória? E aí, Wesley? Para que ela fosse obrigatória, a gente teria que ter uma reforma administrativa no Brasil, né? Uma desconcentração, descentralização de hoje, recursos que estão na mão da União e que isso chegasse mais próximo a estados e municípios. Eu sou, assim, alguém muito motivado a isso, ao poder estar mais perto do povo. Porque eu não tenho acesso, eu até tenho, mas eu falo assim, 99% do povo não tem acesso a um senador, ao próprio presidente, mas eu vou lá na porta do prefeito e bato na casa dele agora, se eu quiser. Então, assim, quanto mais próximo o poder estiver do cidadão, eu acredito que é mais fácil de fiscalizar, cobrar o engajamento político do cidadão, aí já está entrando até em ciência política, por assim dizer, seria melhor. Né, fiscalizaria melhor, etc. Quanto mais o poder é concentrado em Brasília, chegar à capital do país, que já foi um dia no Rio, levar ela lá para o meio do país, dificulta até para protestar, uma série de situações nesse sentido. Hoje não tem condição, hoje não teria como você ser obrigatório ter uma polícia municipal em todos os municípios, sendo que eles não estão conseguindo pagar o professor. Perfeito. Pergunta. Um modelo nacional onde se
permitiria criar as polícias municipais, isso iria desafogar o trabalho de base da PM? Na medida em que um som alto, né, uma perturbação de sossego, uma viatura da polícia municipal ia lá, ia fazer um atendimento, perguntar se aquela família... Enfim, fazer todo o atendimento de repressão e de polícia comunitária, do POP, né, que é o policiamento voltado para o problema, né? Nós estudamos lá na academia de polícia militar. 5W2H. Enfim, fazer um plano de ação para aquele problema local. Pergunta, iria desafogar a polícia militar? Desafogaria sim. Na verdade, desafogaria todas as instituições, porque melhoraria a prevenção. Automaticamente você tem mais pessoas fardadas, fardadas que eu digo assim, uniformizadas na rua, por assim dizer. Agora, isso tem que ser feito, todo esse trabalho, tudo que a gente está discutindo aqui, tem que ser feito dentro de competências bem delimitadas, para não ficar essa zona cinzenta que a gente tem hoje, para você não começar a ter problemas de mais atritos em vez de solução. Eu acredito que municipalização de segurança, ciclo completo e outras coisas que a gente poderia até estar discutindo, mas o tempo é pequeno, melhorariam a segurança pública no Brasil. Mas isso, igual eu falei, o poder de polícia é o maior poder do Estado. É o poder que, no final das contas, você vai poder tirar a vida de um cidadão ou limitar seus direitos e garantias. Isso tem que ser bem delimitado, coisa que hoje, para mim, não é tão bem delimitado. É por isso que a gente tem tantos atritos. Tá. Para a gente terminar, Wesley, estou com 54 minutos, você viu? Eu falei com você que passa rápido. Só para o pessoal entender, hoje, as proposições legislativas que nós temos, com certa... digamos assim, diferença entre elas, mas o modelo é mais ou menos esse. Aquelas proposições jurídicas, né? Proposta de emenda à Constituição, etc., propõe mais ou menos isso. Você dá o ciclo completo a todas as polícias, e aqui eu cito a PEC, salvo engano, a PEC 431, de 2014. Ciclo completo a todas as polícias, que nós estamos falando aqui PM, PC, mas não é só isso, né? É a Polícia Rodoviária Federal, é a Polícia Federal. Sim, isso. E deixar para a lei complementar uma lei infraconstitucional para regulamentar a divisão das atribuições de cada órgão com base no território ou com base na matéria. O que você acha disso, meu caro? Porque dividir com base no território é bem objetivo. O PM de Minas, você vai atuar nos furtos ocorridos no território mineiro. Se o furto for de organização criminosa, a matéria vai para a Polícia Civil, por exemplo. Então, olha como que esses critérios podem o quê? Se amalgamarem, podem se fundirem. Com que olhos você vê essa arquitetura jurídica montada, Wesley, para a gente terminar? Pois bem, eu nunca, dentro daquilo que eu estou estudando, né, o meu projeto é provar ou não, né, que é uma dissertação, então até o final isso pode mudar, que o ciclo incompleto que a gente faz não é o ideal. Ponto. Aí vem o segundo passo, provar que o ciclo completo é o melhor, seria o melhor, é o segundo ponto. Agora, qual modelo implantar, aí é algo que tem que ser melhor discutido e discutido com as outras instituições, os outros especialistas, e de acordo com cada realidade. Às vezes tem estados que são maiores, estados que são menores, às vezes você pode ter até diferença de estado para essas competências serem implantadas. Não é tão simples fazer, não é tão objetivo eu virar para você, não, o critério territorial já está provado, ele é o melhor no mundo. E aí não é. Aí nós temos muitas diferenças das competências das polícias. Eu confesso para você que a gente teria que sentar, conversar e tentar verificar qual modelo seria melhor, né, se seria um modelo de competência legal, territorial. Por exemplo, Portugal. Portugal tem, né, as cidades maiores, a capital, policiada por uma polícia, a PSP, a Polícia de Segurança Pública, e o interior pela Guarda Militar, ela é territorial. E em alguns outros lugares a gente tem alguns outros modelos. É uma questão de se discutir mesmo, né? Aí é uma proposta, a gente faz outra live quando eu estiver fazendo doutorado. Prometo para você fazer a proposta do ciclo completo, eu faço no doutorado. Eu estou lembrando aqui dos filmes, né, norte-americanos, né, o famoso cinema norte-americano. Acontece um crime numa cidadezinha lá no interior dos Estados Unidos, aí chega o xerife, né, com o chapelão, o revólver, o canela seca, o revolvão. Só que aquele crime, ele guarda uma certa
uma certa roupa, um contexto de complexidade. Aí, daqui a pouco, chega uma viatura preta do FBI, com dois caras de terno, óculos escuros, fala assim, dá licença que o caso agora é nosso. Nossa. Mas é o que eu digo, conflito de competência tem no mundo todo. Conflitos institucionais tem no mundo todo. A gente precisa ser maduro o suficiente, igual eu estou falando, né? A gente está lá na rua, no dia e quando acontece, de você saber discutir, conversar, pô, meu amigo, aqui, assim, vamos fazer e tudo, para você não gerar crises institucionais. O barco é um só, entendeu? Se a segurança pública for ruim, eu sempre falo isso. Falou, gente, alguém vira e fala assim, você está falando isso porque você é policial. Eu falei, eu sou o único da minha família. O meu pai e minha mãe moram numa roça danada, eu nasci na roça, eu falo igual roceiro até hoje, é fácil de perceber, e ninguém sabe que o filho dele é tenente de polícia, não. Então, se a polícia que presta segurança lá na minha cidade não for boa, né, for uma polícia truculenta, se eu começar a defender esse tipo de situação, amanhã meu pai vai levar um tapa na cara de graça, amanhã vai tomar um tiro nas costas. Então, assim, eu tento, né, na medida do possível, defender um melhor modelo de polícia para o Brasil. Eu não posso pensar só em mim, não. É um desafio, né, Wesley? Assim, a gente abandonar, quando eu falo a gente, as instituições, né, que estão aí há mais de, né, muitos anos, abandonar aquele velho projeto de poder, umbigo, e abrir a janela e olhar para a sociedade, e olhar nos olhos e discutir as propostas, as proposições que vão agregar qualidade de vida para a sociedade, vai agregar segurança, celeridade no serviço de segurança pública, etc, etc. Wesley, eu quero, meu caro, te agradecer ricamente, dizer que foi um prazer enorme, primeiro, revê-lo, conversar com você. Eu fico muito orgulhoso de saber que, para quem não sabe, nós somos colegas de turma, né? Nós fizemos curso de formação de oficiais juntos, nos anos de 2015 e 2016 em Belo Horizonte. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite. E eu estou muito feliz aí para o seu projeto de pesquisa. Eu te desejo toda a sorte, tá ok? Que você possa aí galgar aí, dentro do universo acadêmico aí, uma posição de destaque. E eu passo a palavra para você e para as considerações finais. Meu amigo, eu só tenho a agradecer a oportunidade, né, de vir aqui, de falar um pouquinho sobre o tema. O tempo, igual eu falei, ele é muito pequeno diante da complexidade do assunto e diante de tudo aquilo que o assunto pisa. Ele vai em vários campos distintos. Então, às vezes, uma resposta parece que ela ficou, pode parecer, né, que ela ficou realmente, a resposta meio vazia, mas é porque por trás costuma ter todo um aparato jurídico, de pesquisa, de números, que vão provar ou comprovar uma determinada posição que a gente assume. Mas, igual eu falei, no fundo, mesmo assim, assumindo que em determinadas posições eu posso estar errado, né, não sou o dono da verdade, mas a gente está tentando sempre acertar, levar a instituição para frente, no meu caso, fazer uma polícia militar melhor, prestar uma segurança pública melhor para a sociedade onde eu sirvo. Então, assim, esse é o nosso interesse. Estou à disposição, né? O Instagram está aí, se alguém quiser fazer pergunta posterior, fazer contato, a gente está à disposição. E só agradeço, meu amigo, agradeço e me coloco à disposição. Manda um abraço aí para os tenentes da nossa turma aí, que, por sinal, estão espalhados em todo o território de Minas Gerais. Manda um abraço para eles aí. Queria mandar um abraço especial aos aspirantes 2016. Não, estou em todos os rincões de Minas Gerais. Onde você vai, você encontra um aspirante 2016. Um abraço para minha turma e que Deus abençoe eles onde cada um deles estiver. Wesley, a minha continência para você é que você é mais antigo, viu? Forte abraço, meu amigo. Até parece. Um abraço. Tchau, tchau.